Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Quem está falando com vocês aqui é o Elielson e você está no Evangelho de Graça. E nós vamos falar sobre a geração de Jesus Cristo, né? A gestação, o seu nascimento, mas de uma forma diferente do que é dito pela maioria dos cristãos. O texto que está aí como tema é: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É associado à sua vinda ao mundo através de Maria. Porém, esse texto não se concretiza nessa passagem específica. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando ele usa esse texto, ele usa em relação a um outro fato que ocorreu com Jesus, e não o seu nascimento de Maria. Veja só, em Atos 13, versículo 32 em diante, eu vou ler para vocês e vocês acompanhem o nosso raciocínio, para vocês compreenderem como Paulo enxerga esse texto. Veja só, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Veja só, ele usa dois textos de Salmo e um texto de Isaías para corroborar o que eu estou dizendo, para corroborar que a promessa que foi feita aos pais a respeito do Cristo era que ele ia ressuscitar dos mortos, e aquele texto do Salmo 2 está se referindo a isso e não ao seu nascimento de Maria, certo? Porque a promessa é cumprida na ressurreição. Na ressurreição, Jesus torna-se uma nova criatura. As pessoas não conseguem associar essa frase a Jesus, porque criou-se uma religiosidade que impediu as pessoas de correlacionar todo o argumento de Paulo a Jesus, e começou a dissociar esses duas falas, que coloca o que Paulo está falando a respeito de nova criação é a respeito de nós, mas a respeito de Jesus é como se ele já tivesse vindo de maneira imortal, né? Ele tivesse vindo de maneira plenamente filho de Deus, tipo assim, ou seja, incapaz de morrer. Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque Jesus sofreu, Jesus apanhou, Jesus sangrou e Jesus morreu. Passou 3 dias num sepulcro e depois tornou a vida. Então, esse argumento não pode ser verdade, porque ele morreu, então ele estava debaixo da natureza adâmica ainda, né? E por isso também ele estava sujeito a tudo. Estava sujeito a pecar, estava sujeito a todos os sentimentos que acontecem com todos os seres humanos. Não é uma exceção. Jesus não é uma exceção da raça humana. Jesus é um ser humano, como qualquer outro ser humano. E é necessário que seja assim para ser mediador dos seres humanos, como diz também Paulo em Hebreus. Foi necessário assim para que ele também fosse sumo sacerdote, né? Para interceder pelo povo a respeito das coisas de Deus. E aqui é que revela, mostra claramente isso. E quando ele ressuscita, é quando essa palavra torna-se verdade. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Ou seja, a partir do momento que ele ressuscita dentre os mortos, ele já assume a sua identidade. Antes disso, as pessoas dizem: não, mas antes disso ele já dizia que era filho de Deus, antes disso ele já dizia que era filho de Deus. Eu sei. Assim também como todos nós dizemos que somos filhos de Deus. Assim como todos os que passaram disseram que era filho de Deus. Porém, com uma grande separação aqui nesse ponto.
O Filho de Deus, ele não morre. O Filho de Deus, ele é incapaz de pecar. O Filho de Deus, ele não vê corrupção em nenhuma área. O Filho de Deus, ele é incapaz de sentir a morte, certo? E Jesus experimentou todas essas coisas. Logo, ele estava como Filho de Deus, mas ainda era um Adão. E sabemos que essa relação precisa ser dessa forma para que todo o contexto faça sentido. Por que Jesus veio debaixo da lei? Porque ele veio como um ser humano, o hebreu. Ele veio como um ser humano hebreu que estava sujeito à lei mosaica. Então, como ele veio como homem, estava sujeito à lei. Nasceu de mulher. Essas expressões que o apóstolo Paulo fala parece como se fosse uma... Nossa, que é uma coisa estranha, mas é para tentar criar na mente de cada um que está lendo uma noção de que Jesus é diferente na perspectiva de que ele é o Messias, mas que também ele é um homem, tá certo? Não vamos dissociar, ele é um homem, tá bom? E quando ele morre, aquele homem, Adão, que Jesus carregou por 33 anos, ele é sepultado. E quando ele ressuscita já como Filho de Deus. E o que acontece quando ele ressuscita? Acontece de que ele torna-se imortal. E é o fato que, quando diz que ele passou 3 dias no ventre da terra, diz que ele foi e recebeu poder, recebeu a promessa do Espírito Santo. Se não estou enganado, é o apóstolo Pedro que fala isso, no capítulo 3 também de Atos, se não estou enganado, que ele foi e recebeu a promessa do Espírito Santo. Aí você fala assim, mas ele é Deus, como é que ele vai receber promessa de uma outra divindade, né? Na verdade, você precisa entender que Jesus era um homem, o Espírito Santo é o Pai. Ponto final. É assim que as Escrituras nos diz. Ele fala o seguinte: nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, aqui tem que colocar um ponto e não discutir mais nada, porque é Pai e Filho. Pai, Filho. Quem é o Pai? É o Espírito Santo, aquele que gerou Jesus. E Jesus é quem? O Filho de Deus. E também, nessa perspectiva, a gente tem que ter uma noção básica de que, como Jesus é o primeiro de uma nova linhagem, ele nasceu quase que da mesma forma que Adão. Mas Adão, ele foi feito do barro. Mas Jesus não precisava ter sido feito do barro. Ele foi feito dentro de Maria, né? Não necessitava mais de uma outra criação na perspectiva de Adão. Já tinha Eva e apenas enxertou um feto nela que germinou e cresceu, que nós conhecemos como Jesus. Mas ele era um homem. A diferença básica disso tudo é que Jesus, ele, ao contrário de Adão, ele obedeceu. A diferença básica é essa. Ao contrário de Adão, ele obedeceu. E ele tinha tudo também para não obedecer. Ele poderia não obedecer. E se ele quisesse, ele não obedeceria. Mas ele se sujeitou. E isso é a parte principal, né? Então, o que eu quero dizer? Jesus foi gerado a partir do momento que ele ressuscitou como Filho de Deus. Então, a partir daquele momento, ele é uma nova criatura. Então, quando você vê Paulo dizendo assim, nós hoje somos uma nova criatura, nós somos uma nova criatura porque fomos gerados na ressurreição de Jesus. Na ressurreição. Nós somos filhos de Deus porque fomos gerados em Jesus pela ressurreição. Então, você precisa compreender o seguinte, que Jesus é um modelo. Nós somos os imitadores. Todo o processo que acontece com Jesus acontece conosco. É mais ou menos a mesma ideia dos átomos, né? O que acontece com um átomo aqui acontece com o outro ali, e assim
Acontece com um e acontece com o outro. Para as pessoas que conhecem mais um pouco de física quântica, né? Um pouco mais, né? Um átomo não, é um fóton, se não estou enganado. Fóton, né? Que acontece com um, acontece com o outro, estando em outra parte do universo. Eles são como se fossem gêmeos, né? Assim. Então, é da mesma forma de Jesus. O apóstolo João disse que o que ele é lá, nós somos aqui. O que Jesus é lá onde onde está, nós somos aqui. E fala mais, que quando ele se manifestar no capítulo 3 de 1 João, lá perto de Apocalipse, né? A primeira epístola, 3 e 2, ele fala o seguinte, que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Aí você pergunta, né? Por que ele fala essa afirmação como se fosse uma dissociação entre filho e ser uma outra coisa? Porque nós somos filhos de Deus, mas o propósito de Deus é algo superior a simplesmente a ser um filho no conceito básico da gente. É uma coisa superior, é uma coisa maior, é uma coisa mais... Não é que a gente vai deixar de ser filho, mas é uma evolução muito maior. E ele fala assim, que assim como ele se manifestar, nós também seremos manifestados juntamente com ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. E sabemos que Jesus, quando se manifestar, ele vai se manifestar na glória de Deus, na glória do Pai. Com toda a glória, com todo resplendor e com miríades de anjos, né? Com as miríades de anjos. E assim também nós também com ele seremos também manifestados, tanto os que morreram como os que estão vivos. Então seremos manifestados. Os mortos se apresentarão juntamente com ele e os vivos serão transformados e levados até ele nos ares, né? E aqui mora uma grande coisa, uma grande maravilha, que poucas pessoas, ou quem sabe, muito poucas mesmo, compreende que nós seremos, de fato, governadores do universo. Governadores. Você pode achar até estranho, mas este é o propósito, este é o destino daqueles que se unem a Cristo. Porque tudo aquilo que é de Cristo é nosso. É como o apóstolo Paulo disse. Se Deus deu Jesus, como não dará com ele todas as coisas? Né? Ou seja, se Deus deu o seu amor máximo, entregando aquele que ele mais ama na cruz por nós, como não nos dará também as coisas que são menores do que ele, que são menores do que Jesus, que são menores do que o seu amor, a sua expressão, o seu verbo encarnado, né? Se ele deu aquilo que é maior de tudo, por que não vai dar o universo, as galáxias, as via-lácteas, os multiversos, que são infinitamente menor? Então, quando você lê também Apocalipse, fala o seguinte, que ao que vencer, se sentará no trono de Deus, assim como Jesus venceu e se sentou. Também está dito lá, ao que vencer, governará, regerá as nações com vara de ferro, assim como eu venci e estou regendo, né? As nações com vara de ferro. A promessa que é para Jesus também é para a igreja. A gente nunca pode se esquecer disso, porque nós somos um corpo. O que acontece na unha do pé, nós sentimos a dor pelo um nervo que provoca na nossa cabeça. A gente sente, certo? Da mesma forma é Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o seu corpo, os seus membros. Uns são braços, outros são pernas, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, quando a gente se movemos pela vontade de Deus em Jesus. Então, todo aquilo que nós fazemos, quando estamos totalmente alinhados a Jesus, é vontade de Deus. A gente somos espelho de Deus no mundo. É por isso que a gente tem que ser modelo do mundo e não simplesmente copiar o mundo, copiar as coisas do mundo. A gente tem que ser modelo, referência. A gente tem que ser aqueles que as pessoas olham e admiram. Eu quero seguir, eu quero ser como essa pessoa, porque a gente é o referencial. Quando você vê em Ezequiel,
Ezequiel 43, versículo 10, fala que, fala uma descrição do capítulo 4 até o 10, né? Que Deus habita naquele templo. Mas no capítulo do versículo 10 ele fala o seguinte, que mostre a esse povo essa casa, para que ele sirva de modelo e eles se arrependam dos seus pecados. Aí, né, ele usa a expressão da casa, do santuário, que foi construído no Monte Santo. Então, quem foi construído no Monte Santo? Quem foi ungido no Monte Santo de Deus? É Jesus Cristo, ele é o modelo. Nós, por estar nele, somos a mesma construção, somos o mesmo edifício, somos o templo do Espírito Santo. Dessa maneira, a gente tem que ser modelo para as nações, modelo para o mundo, modelo para a nossa família, modelo para os nossos vizinhos. Eu sei que é difícil ser um modelo no modelo da religião, mas seguir os passos de Jesus não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Basta você negar o seu eu, o seu egoísmo, a sua vontade. Porque assim como Deus é todo-poderoso e serve a todos os homens, faz com que seu sol nasça sobre bons e maus, justos e injustos, e a chuva caia sobre justos e injustos, né? Assim também são os seus filhos, devem ser aqueles que abençoam a todo mundo, independente dos seus pecados. É aquele que abre o coração para todo mundo, independente dos seus erros, independente das suas falhas. E como filho de Deus, a gente tem que expressar a vontade de Deus, não a nossa individual. Porque o nosso desejo de justiça, muitas vezes, barra a vontade de Deus. Porque onde opera a justiça humana, não opera a vontade de Deus. É simples assim. Então, a gente precisa aprender. E quando a gente se depara com esse texto, a gente aprende muito mais. A gente aprende que, a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós tornamos uma nova criatura. E as fiéis bênçãos prometidas a Davi se cumprirão em nós, porque fazemos parte de Jesus. E os salmos se cumprem em nós, porque fazemos parte de Jesus. Entendeu? Ele é a base do edifício. Ele é. Observa só. Aqui tem essa casa. Se acontecer alguma coisa com o alicerce da casa, racha as paredes. Tá certo? Racha as paredes. Da mesma forma acontece no mundo espiritual. O que acontece com Jesus, acontece com a igreja. Quando eu falo de igreja, eu falo aquelas pessoas que estão ligadas integralmente a Deus, estão realmente conectadas a Jesus. Não é aquelas que se dizem ser, é aquelas que são mesmo sem dizer que são. Aquelas que experimentam a vida de Deus no mundo, aquelas que vivem, expressam a vontade de Deus através das suas ações, através do seu modo de viver. Então, esses de fato é quem que se revelam neles a vontade de Deus. A vontade de Deus vai se revelando, vai se mostrando até a plena revelação de quando Cristo se mostrar ao mundo. Quando Cristo vier, quando Cristo se apresentar ao mundo, nós também seremos manifestados juntamente com Ele. E assim a gente vai herdar aquilo que Deus tem para nós, o propósito de Deus para nós. A nossa morada, né, não é casas. Nossa morada é uma casa. Uma casa. Nós estamos nesse edifício, mas esse edifício irá morrer, irá ser consumido, ele vai seguir o seu caminho natural de corrupção. Mas o homem que se renova, o homem que está crescendo cada vez mais, esse vai habitar em uma casa feita por Deus, integralmente, uma casa feita de imortalidade. Essa, de fato, é a promessa que muitas pessoas esquecem de dizer. Nós temos uma casa no céu. Não casa feita de tijolos, madeira, ouro, palha, feno, nada disso. É uma casa feita de Deus. É uma casa feita do Espírito Santo. E ele vai, como está
morando em nós, nós iremos morar nele e seremos a expressão dele em todo o universo. Essa é uma promessa poderosa que poucas pessoas se perdem porque pensam mais em falar em dinheiro, falar em bênçãos, mas nas promessas de Deus as pessoas esquecem de dizer a vida eterna. A vida eterna é a promessa que Jesus veio nos dar. Não foi riquezas, foi a vida eterna. Amém? Que essa palavra venha ali ter enchido o seu coração de esperança, de paz, de conforto e também de curiosidade para aprender mais sobre as Escrituras. Você pega uma Bíblia, vai estudar, vai ler, alimente-se, evite conflitos, tá bom? Alimente-se das Escrituras, até que um ponto você vai ter a maturidade de compreender todas as coisas de maneira tão simples, amém? Se você gostou desse vídeo, tá bom? E ajude a gente, né? Também compartilha, dá um like, se inscreve no canal e que espera novos vídeos aparecerem, tá bom? Tchau!